Olá, o Opinião está no ar. Nosso tema de hoje, os avanços no tratamento contra o câncer. O entrevistado é o médico oncologista Cristiano Drummond, a quem agradecemos pela participação aqui no programa Opinião. Seja bem-vindo. Eu que agradeço a oportunidade. Bom, o que o senhor diria para a gente, esses avanços, para começar assim, uma análise rápida sobre os principais avanços? Temos vivenciado nos últimos anos o chamado terceira era do tratamento do câncer. Nitidamente, temos visto a produção de um número enorme de substâncias que não são a quimioterapia convencional. Passamos pela hormonioterapia, passamos pelas terapias-alvo, que são terapias que são direcionadas a alvos específicos, e mais recentemente, nos últimos 2 anos, da imunoterapia. E o que temos visto é que a gama de produtos que estão chegando ao mercado, o número enorme de drogas, medicamentos que estão sendo pesquisadas e que chegarão nos próximos anos, certamente já estão mudando e mudarão o cenário do tratamento do câncer. Quais drogas o senhor citaria entre essas inovações que estão surgindo aí? Nós temos inúmeras drogas que estão sendo apresentadas nos últimos anos e podemos notar claramente a diferença da quimioterapia convencional, a evolução dela, até mesmo ao ponto de termos substâncias que vão liberar a quimioterapia dentro da célula tumoral. Nós temos substâncias que são chamadas terapias-alvo, que nós vamos selecionar o ponto específico de atuação dessa droga dentro do organismo. Nós podemos falar dos anticorpos monoclonais, mudaram a história do tratamento de câncer. Eu não vou ficar citando o nome, mas câncer de mama, linfomas, nós temos, por exemplo, trastuzumab, rituximab, todos os nomes são muito difíceis. A nomenclatura MAB, sempre que você ouvir, está relacionada ao anticorpo monoclonal. E IB, sempre relacionado a drogas que têm um alvo específico. Mais recentemente, nós temos uma gama de novas hormonioterapias e, nos últimos 2 anos, a vedete do mercado são as drogas relacionadas com o sistema imune, ou seja, a imunoterapia. Não que nós não viemos usando a imunoterapia anteriormente, já de mais de 50 anos, mas atualmente com o conhecimento melhor da genética celular, com a capacidade do parque industrial de poder produzir essas novas drogas e de um maior acesso à população, nós estamos conseguindo, então, melhoria das pesquisas clínicas e aplicabilidade disso na comunidade, nós estamos conseguindo, então, ter um cenário bastante diferente. Esses benefícios, esses avanços, essas conquistas já estão disponíveis para nós, para o povo brasileiro? Aos poucos, sim. Infelizmente, toda essa tecnologia, ela tem um preço. E o custo é bastante elevado. Então, hoje, nitidamente, nós temos um certo atraso na chegada desses medicamentos ao mercado brasileiro. Eles dependem de uma aprovação, primeiro, pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que regulamenta o setor. Depois, eles têm que ser precificados de forma adequada ao mercado brasileiro. E aí, sim, então, eles são colocados no mercado. Recentemente, nós temos algumas dessas medicações que têm sido aprovadas no Brasil. Eu posso citar algumas que nos últimos 2 meses foram aprovadas. Uma chamada crizotinib, é uma daquelas que age em alvos específicos. Essa é utilizada para câncer de pulmão. Outra que nós temos é o veramuzumab. Ele foi utilizado para câncer de estômago. Aqueles pacientes que fazem o primeiro tratamento e não têm bom resultado, podem ser resgatados com essa medicação associada à quimioterapia. Essas 2 drogas, como que elas atuam nas células cancerígenas? Na verdade, nós temos vários mecanismos de ação. Essas 2 especificamente, como eu citei, o ramucirumab, que é um inibidor do crescimento vascular. Ela inibe a formação de novos vasos sanguíneos, consequentemente, diminui a nutrição do tumor. Consequentemente, esse tumor vai crescer menos e há maior chance do indivíduo ter boa resposta. Já o crizotinib, que eu citei anteriormente, ele é usado em pacientes muito selecionados, especificamente aqueles que têm um tipo de tumor de pulmão chamado adenocarcinoma, e mais selecionados ainda, porque é apenas naqueles que têm uma mutação de um gene chamado ALK.
Então, quando hoje o indivíduo chega no consultório com uma neoplasia de pulmão, um tumor de pulmão, e que é do tipo adenocarcinoma, nós temos que fazer alguns testes genéticos nesse paciente. Dessa forma, eu vou conseguir selecionar qual paciente que, porventura, vai obter bom resultado ao tratamento e também qual o medicamento adequado para tratá-lo. Então, diferente de quando nós fazíamos a quimioterapia, a receita de bolo para todos os pacientes, hoje nós temos capacidade de poder selecionar, de acordo com as mutações genéticas apresentadas pelo tumor, qual o tipo de medicamento utilizar e se aquele paciente vai responder ou não ao tratamento. Por exemplo, eu falei do crizotinib. 3% apenas dos pacientes vão ter a mutação genética que permite que esse paciente possa utilizar esse medicamento e ter boa resposta. Por outro lado, esses mesmos pacientes, se eles tiverem uma mutação de um outro gene chamado EGFR, esse paciente pode ser tratado com outro medicamento também dessa era moderna, chamada erlotinib, já com a comodidade de ser pela via oral e com boa resposta. O grupo de pacientes que tem essa mutação é da ordem de 15% a 20% dos pacientes. Então hoje, Vanderlei, nós conseguimos selecionar o paciente para o tratamento específico, evitando darmos um tratamento que pode não ser efetivo e ser tóxico, atrapalhando a qualidade de vida do paciente sem realmente beneficiá-lo. Em relação à imunoterapia, só poderia explicar melhor para a gente como que funciona isso? O nosso organismo é uma máquina perfeita e existe um exército de defesa no nosso organismo. Na verdade, é o sistema imune. Ele está pronto a combater qualquer substância que seja estranha ao organismo. Essa substância nós chamamos de antígeno. Esse antígeno pode ser de um vírus, pode ser de uma bactéria, pode ser da poeira e de substâncias do meio ambiente. Uma vez que esse antígeno tem contato com o nosso organismo, seja na corrente sanguínea, no trato digestivo ou em algum outro lugar, nós vamos ter células que irão reconhecer essa substância estranha. Uma vez essas células reconhecendo a substância estranha, lançam um sinal para todo o organismo, um sinal químico, que vai estimular a medula óssea, a produzir células que vão combater, então, essa substância estranha ao organismo. Basicamente, é assim que funciona. Bom, mas a célula cancerígena, ela tenta driblar esse sistema de defesa? Na realidade, ela não tenta, ela dribla o sistema de defesa, ela engana o sistema de defesa. Desta forma, ela desliga mecanismos próprios desse sistema de defesa do organismo que iriam reconhecê-la como uma substância estranha. Então, essas células têm toda a liberdade de poder crescer de forma anárquica, desorganizada dentro do organismo, que é o crescimento do tumor. E a imunoterapia dificulta isso, impede? Essas novas drogas que nós estamos citando, o ipilimumab, que é utilizado para tratar o câncer de pulmão, o câncer do melanoma, o nivolumab, que foi recentemente aprovado no Brasil há 2 ou 3 semanas, que está no mercado, que podemos também utilizar para câncer de pulmão e para o melanoma, eles são chamadas checkpoints. Eles agem em pontos específicos deste sistema imune, destravando esse sistema de ludibriação, de engano que o tumor promove no organismo. Desta forma, eles vão permitir que o sistema de defesa possa reconhecer as células tumorais e combatê-las. Doutor Cristiano, esse primeiro bloco chegou ao final, nós vamos fazer uma rápida pausa, mas é rapidinho. Você que nos acompanha, continue aí com a gente, já já a gente volta. O Opinião está de volta, hoje falando sobre os avanços no tratamento contra o câncer. Nosso convidado, o médico oncologista, Dr. Cristiano Drummond. No primeiro bloco, o senhor explicou para a gente a respeito da imunoterapia. Além da imunoterapia, outras novidades que o senhor citaria que chegaram aí, estão chegando também, né, nos últimos anos?
Para você ter uma ideia, existe uma gama de aproximadamente 2.000 medicações sendo testadas e produzidas para chegar no mercado nos próximos 5 anos, 10 anos no máximo. Atualmente, nós estamos na beira de receber algumas outras medicações, como, por exemplo, uma substância radioativa que é utilizada injetando-se na veia, em que ela vai agir especificamente em metástase ósseas. Diferente da substância radioativa que pode atingir todo o organismo, essa medicação chamada Radium 223, ela tem um trofismo, ela tem uma seletividade por essas células ósseas metastáticas. Está próximo de ser liberado no mercado para nós utilizarmos. Tivemos há pouco tempo aprovado uma hormonioterapia chamada enzalutamida no tratamento do câncer de próstata. Assim como também, há 1 ano e meio, 2 atrás, foi aprovado a abiraterona. Vamos por parte. Essa enzalutamida. Os nomes são complicados, né? Como que ela atua no combate ao câncer? Ela inibe o receptor do hormônio masculino, que é de testosterona, o receptor andrógeno. Desta forma, inibindo esse receptor, bloqueando de forma potente esse receptor, impede que o hormônio masculino estimule o crescimento da célula tumoral. Então, o armamentário que nós temos hoje, ele, se comparado com o que tínhamos há 10 anos atrás, ele é muito maior, ele é mais tecnológico, ele é mais seletivo. Nós conseguimos selecionar os pacientes de forma a serem tratados com tal ou tal medicação e geralmente trazendo uma resposta mais satisfatória e com menor efetividade para os nossos pacientes. A sobrevida que tem conseguido aí, o que isso tem significado de avanço? O pessoal está vivendo mais? Quanto tempo? Nós ficamos eufóricos quando vemos um ganho de sobrevida para os nossos pacientes. Apesar de entender que em muitas dessas medicações, o benefício que vamos ter é de evitar que a doença progrida 4 meses, evitar que a doença progrida 8 meses, ganhar 2, 3, 4 ou 6 meses a mais de tempo de vida. Eu posso dar um exemplo da imunoterapia utilizada para o câncer chamado melanoma. Os pacientes com o melanoma metastático, aquele que já evoluiu, progrediu para todo o organismo, quando eram tratados com as medicações convencionais anteriormente, sobreviviam em média de 6 meses a 8 meses. Hoje, com essas novas medicações, nós temos 20% desses pacientes que conseguem ter uma resposta sustentada por um longo período, chegando a poder ficar até 2 anos vivos sem a doença progredir. Se eu utilizo uma associação de drogas imunoterápicas, eu aumento a chance de resposta de 50% para até 70% desses pacientes estarem vivos em 2 anos, coisa que nós não tínhamos antes. E detalhe, se compararmos os efeitos colaterais desta terapia chamada imunoterapia com a bioquimioterapia que fazíamos anteriormente, ela é muito menos tóxica. Então são avanços, sim, que trazem para nós ganhos modestos no tempo de vida, com melhoria da qualidade de vida. A grande preocupação mundial é o custo de tudo isso. O custo ainda é bastante elevado, o que restringe o uso para a população em geral. Então, devagar, essas drogas têm sido aprovadas e vêm entrando no mercado nacional. Por que elas demoram tanto para chegarem no país? Há muita burocracia? Acredito que, primeiro, o governo necessita de avaliar os resultados. Existem grandes agências reguladoras no mundo. As 2 principais são o FDA, que é a americana, e a EMEA, que é a europeia. Então, uma vez que essas drogas são aprovadas na Europa para uso ou nos Estados Unidos, geralmente os laboratórios entram com os processos de liberação nos outros países. Eu acredito que grande parte da dificuldade seria que, uma vez aprovada uma medicação desta de alto custo,
Detalhe, com um benefício modesto. Essa droga, teoricamente, teria que ser ofertada pelo governo para todos os pacientes. Tem um impacto, então, no SUS. Financeiro muito grande. O SUS passa a ser obrigado a ter que adquirir essa droga para que todos tenham acesso, se for preciso. A saúde é um bem de todos os cidadãos. Então, e é compromisso do governo arcar com isso. Então, a gente sabe que isso oneraria enormemente o sistema. Não só o SUS, porque hoje nós temos o SUS, temos a rede privada, que são os convênios, e os pacientes particulares. O custo, por exemplo, de uma aplicação de uma imunoterapia dessa, de uma dose, chega a ser da ordem de 30 a 40 mil reais. E o paciente toma isso mensalmente. Se eu junto 2 imunoterapias dessa para poder fazer o tratamento do melanoma, em que eu obtenho aquele resultado fenomenal e que eu consigo deixar 70% dos pacientes 2 anos sem a doença progredir, eu posso chegar a um resultado financeiro da ordem de 360 mil dólares por ano. Então há um grande avanço aí em outros países, está no Brasil também um certo avanço, mas ainda bem tímido em relação ao que vem acontecendo em países como Estados Unidos, Europa. Mas para o Brasil, para o sistema público de saúde, arcar com isso ainda é um desafio. Sem dúvida alguma. Não só para o Brasil. Essa discussão ela é mundial. Então, hoje a busca é de um consenso em podermos ter a noção de quando utilizarmos, selecionarmos o paciente de forma adequada, para que nós possamos estar podendo ofertar um tratamento que vai trazer o real benefício, com um ganho significativo e tentar otimizar o custo disso para quem arca com a despesa da conta, né? Nós tivemos uma polêmica com essa substância chamada fosfoetanolamina, um nome complicado pra caramba também. Chegou a ser liberado e depois voltaram atrás, né? O governo liberou, depois voltou atrás. Então, qual a opinião do senhor sobre isso? Surgiu aí como uma panaceia, né? Uma substância que estaria curando várias pessoas, com relatos, inclusive, de especialistas da área da Universidade de São Paulo e de outras universidades. O que o senhor diz sobre essa substância? Eu acho que você abordou muito bem. O que eu digo sobre essa substância? Porque nós nem podemos roteá-la, colocar um rótulo e chamá-la de medicação, porque ela, na verdade, não chega a ser uma medicação. Ela não foi testada de forma adequada dentro de critérios clínicos e de estudos bem formatados que pudesse dar, primeiro, a segurança de uso dessa substância aos pacientes, segundo, com demonstração de eficácia e que pudesse estar sendo utilizada de forma efetiva na prática clínica. Então, a meu ver, precisaria, e está sendo feito em São Paulo, um estudo com pacientes humanos, porque ela inicialmente havia sido testada em ratos. Alguns indivíduos, e segundo informa o pesquisador que a gente vê na mídia, chegaram a ser quase 40 mil pacientes que ele utilizou essa substância, mas isso não foi documentado de forma a ser comprovado para a comunidade científica e que a tornasse uma droga que pudesse ser rotulada como medicação e que pudesse estar sendo utilizada no mercado. A meu ver, houve uma precipitação por parte do governo em tentar liberar essa substância para uso. Um desespero, eu diria, em busca de algo que pudesse ser de custo acessível. Acabamos de falar do alto custo da tecnologia que está sendo testada e aprovada mundialmente para uso, e essa substância é uma substância de custo baixo e que, porventura, poderia trazer a esperança e o conforto para aqueles pacientes que estão já numa fase, entre aspas, sem chance de ter algum resultado com o que realmente é eficaz e comprovado e que iriam no desespero em busca de algum resultado. Mas houve relatos de pacientes que estavam à beira da morte, né, e que teriam tomado essa substância e teria se curado do câncer. Para quem está à beira da morte, que já está, como dizem na linguagem popular, desenganado, uma pessoa desenganada pelos médicos,
faria a pessoa, diante de uma situação de desespero, tomar um remédio desse ou não? Será que alteraria alguma coisa? Eu vou te corrigir, remédio não, uma substância química. Pois Na não. verdade é o seguinte, para o médico recomendar a qualquer paciente o uso de uma substância, ele tem que ter critério em analisar o resultado e os seus efeitos colaterais. Isso é colocado numa balança. Nós não temos isso. Chegaram a falar que o lobby que está por trás, não estão querendo aprovar essa substância porque vai curar o câncer, e aí os laboratórios, a indústria farmacêutica, enfim, a indústria de remédios não vai poder mais vender remédio contra câncer e tal. Quem dera fosse verdade isso, né? Que essa substância fosse realmente tão milagrosa como você está relatando nesse momento. Mas esses estudos que estão sendo feitos no ICESP, em São Paulo, se eu não me engano, um número de 1.000 pacientes estão sendo recrutados com vários tumores, a impressão que a gente tem e o relato que a gente vê na mídia é de que os primeiros resultados eles não têm sido tão satisfatórios quanto veiculado inicialmente. Doutor, a cura do câncer, você acha que algum dia a ciência vai chegar à cura do câncer, de todos os cânceres? Nós percebemos um avanço enorme no conhecimento da genética, nas novas formas de tratamento. Nós temos sim curado mais pacientes, eu diria que grande parte por uma ação preventiva adequada, melhor diria, não tão adequada. Quanto mais cedo descobrir, lógico... Sem dúvida alguma. Eu vou te responder, eu tenho dúvida, acredito que não vai ser nessa vida ainda que porventura nós vamos ver a cura do câncer. Nós temos avançado sim nas terapêuticas, no diagnóstico, e vale ressaltar a necessidade que você acabou de dizer de um diagnóstico precoce. Nós estamos falando aqui em substâncias que custam 12, 15 mil reais, 7 mil reais uma caixa de comprimido, que vão trazer 3, 4 ou 6 meses de ganho de vida para o indivíduo, ao passo que nós devíamos estar batendo na tecla de que 10% dos tumores são de origem genética e hereditária. 90% dos tumores estão relacionados com o hábito do indivíduo e com o seu comportamento. O que o indivíduo deve evitar para ter menos risco de contrair um câncer? Sabidamente, as substâncias carcinógenas, que são aquelas que causam o câncer. Então, aquele que tem um risco habitual, que foge daquela hereditariedade, nós sabemos. O tabagismo é uma das principais causas. Tumores de cabeça e pescoço, esôfago, estômago, próstata, bexiga. Nós temos o etilismo, o excesso na bebida alcoólica. Nós temos a exposição ao sol de forma descontrolada e sem proteção. Dentre outros que nós podemos citar, as substâncias químicas, os derivados de petróleo que estão relacionados com combustíveis, tintas, as substâncias agrotóxicas que são utilizadas na nossa agricultura. Então, a exposição a esses carcinógenos aumenta a chance de desenvolver o tumor. Hábitos, que eu falei, se a gente evitar de fumar e beber, nós estamos reduzindo enormemente essa chance. Uma dieta saudável, a dieta pobre em gordura animal e em carne vermelha. Eu não estou dizendo para não comer carne é importante, 2, 3 vezes por semana a carne vermelha. A forma de cocção da carne também é importante. Eu adoro um churrasco. Sabidamente o churrasco, a carne é rica em nitrito, e esse nitrito ele aumenta a chance de desenvolver o câncer do intestino. Além disso, uma dieta rica em frutas, verduras e legumes, porque aí nós vamos encontrar as vitaminas. Tá bom, doutor Cristiano, obrigado pela entrevista, sucesso para o trabalho do senhor nessa área aí de combate ao câncer, né, que tanta gente necessita, e agradecer o senhor aqui pela participação em nosso programa. Eu que agradeço, estou sempre à disposição. Você que nos acompanhou, obrigado pela sua audiência. O programa Opinião pode ser visto também pela internet, pelo youtube.com/alescomunicação e através também do nosso site www.al.es.gov.br. Até nosso próximo encontro.